Eu não sei se pode haver algo na história moderna que seja mais vil e antidemocrático do que aquilo sobre o que vou lhes contar agora. Pensei muito sobre o título e me vieram à cabeça as ideias mais diversas. Por exemplo, Tulsi Gabbard revela como o presidente dos Estados Unidos da América se tornou um traidor. Estou falando sobre Barack Obama, eleições fraudulentas e os segredos do Estado Gluvindovo. Além disso, o maior engano político da história dos Estados Unidos. Manipulações, mentiras e traição. Eu parei no seguinte: a verdade chocante sobre as eleições de 2016, revelações que abalaram a América. Imagine uma sala escura e enfumaçada no coração de Washington, onde, em dezembro de 2016, figuras-chave da política americana se reúnem. Eles estão sentados em uma mesa longa, iluminada apenas pela luz fraca de um abajur. A tensão é palpável no ar. Isso não é uma cena de um thriller de espionagem, senhoras e senhores. Isso, segundo a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, é a realidade que se desenrolou após a vitória. Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016, hoje vou falar sobre o relatório sensacional de Gabbard, que ela acabou de publicar. Ela acusou a administração de Barack Obama e o próprio Barack Obama de criar a chamada farsa russa. O mito da conspiração de Trump com Putin, com o Kremlin, com a Rússia. Por que Trump e Putin supostamente se uniram? Para tirar as eleições de Hillary Clinton? Esta é uma história sobre intrigas políticas, manipulações, espionagem e uma tentativa, como afirma Gabbard, de minar a vontade do povo americano. Vamos começar com como tudo começou em 8 de novembro de 2016. Donald Trump, de forma inesperada para o establishment, vence Hillary Clinton nas eleições presidenciais. Para o Partido Democrata e especialmente para a elite, isso foi um choque. Clinton, que muitos consideravam um vencedor inevitável, perdeu. Na Casa Branca, liderada por Barack Obama, começa o pânico. É preciso encobrir muitas ações que não precisavam ser escondidas de jeito nenhum. Segundo Gabbard, foi nesse momento que surgiu o plano que ela chamou de preparação e execução de um golpe de Estado. Nem mais nem menos. 9 de dezembro de 2016. Apenas um mês após as eleições, Obama reúne na Casa Branca as principais figuras do Conselho de Segurança Nacional. Entre eles estão o diretor do FBI, Comey, o diretor da CIA, John Brennan, o diretor de Inteligência Nacional, James Clapper, a conselheira de Segurança Nacional, Susan Rice, o secretário de Estado, John Kerry, a procuradora-geral, Lolita Leach e o vice-diretor do FBI, Andrew McCabe. Era uma equipe de pesos pesados. E o objetivo deles, segundo afirma Gabbard, era criar uma narrativa, ou seja, uma história sobre a interferência russa que desacreditasse a vitória de Trump. Senhores, ele ainda nem assumiu o cargo. Um elemento-chave dessa história foi o chamado Dossiê Steele. Esse documento, preparado pelo ex-espião britânico Christopher Steele, foi financiado pela campanha eleitoral de Hillary Clinton e pelo Partido Democrata. Ele foi criado para jogar lama fedorenta em Trump aos olhos dos eleitores e foi completamente inventado pelo próprio Steele, seu subcontratado Igor Danchenko e pelos advogados eleitores da empresa de Hillary Clinton. O dossiê afirmava que Trump tinha ligações comprometedoras profundas com a Rússia, incluindo supostos escândalos financeiros e pessoais. Mas aqui está a sensação. Gabbard afirma que a comunidade de inteligência sabia que o dossiê de Steele era fabricado e não tinha nenhum fato para sustentá-lo, e até mesmo a CIA o classificou como fofoca da internet. Mesmo assim, esse documento se tornou a base para uma histeria de 4 anos, com o objetivo de convencer os americanos de que a Rússia manipulou as eleições a favor de Trump.
Gabbard, em seu relatório publicado no dia 18 de julho deste ano, cita mais de uma centena de e-mails, memorandos e outros documentos. Ela afirma que esses materiais são provas irrefutáveis de como Obama e sua equipe manipularam os dados de inteligência. Por exemplo, antes das eleições, a inteligência dos Estados Unidos da América concluiu que a Rússia não tentou influenciar as eleições por meio de ataques cibernéticos. 8 de dezembro de 2016. De acordo com os documentos de Gabbard, a inteligência preparou um relatório para o briefing diário do presidente, no qual dizia que a Rússia não influenciou os resultados das eleições por meio de ataques cibernéticos ou de qualquer outra forma. No entanto, esse relatório não foi publicado. Por quê? Você vai perguntar? E porque no dia seguinte, 9 de dezembro, Barack Obama ainda, o presidente dos Estados Unidos da América, pessoalmente ordenou a criação de uma nova avaliação de inteligência, que deveria destacar as ferramentas que Moscou usou para influenciar as eleições americanas. Vamos adicionar, como dizem na dramaturgia, um pouco de intriga. De acordo com o GAVR, após essa reunião, o assistente de Clapper enviou um e-mail aos chefes da inteligência, exigindo que preparassem um novo relatório que confirmasse a interferência da Rússia. Ou seja, exatamente o oposto do que eles acabaram de dizer. Um dos autores do relatório, que trabalhava no Escritório de Inteligência Nacional, tentou contestar isso, apontando a contradição com a avaliação anterior. E o que você acha? Ele foi imediatamente excluído da correspondência e afastado do trabalho no relatório. Não sei o que aconteceu com ele depois disso. Um caso clássico de silenciamento de vozes indesejadas. Em 6 de janeiro de 2017, poucos dias antes da posse de Trump, Clapper apresentou um novo relatório baseado no dossiê Steele e em outras fontes duvidosas e outras fontes muito duvidosas, alegando que a Rússia realmente interferiu nas eleições. Esse relatório serviu de base para a investigação de vários anos do procurador especial Robert Mueller. A investigação de Mueller, iniciada em maio de 2017, deveria encontrar provas de conluio de Trump com a Rússia. Durou 2 anos, custou milhões de dólares e arruinou, virou de cabeça para baixo a vida de muitas pessoas ao redor de Trump. Mas no final, em 18 de abril de 2019, Mueller publicou seu relatório. E nele não havia provas de conspiração ou coordenação entre o grupo de Trump e a Rússia, NADA. Segundo Gabbard, foi nesse momento que a verdade começou a ser revelada. No entanto, o dano já estava feito. 2 impeachments, prisões, buscas e apreensões, tensão com a Rússia. E tudo isso, segundo afirma Tulsi Gabbard, foi construído sobre mentiras, iniciadas naquela sala em dezembro de 2016. Agora vamos dar uma olhada nos personagens envolvidos. Barack Obama, segundo Gabbard, dirigiu pessoalmente essa campanha, embora haja poucas provas diretas de seu envolvimento em cada etapa. John Brennan, então diretor da CIA, foi chamado por Gabbard de um dos principais arquitetos da farsa russa. Sua experiência em inteligência e reputação como político duro o tornaram ideal para esse papel. James Clapper, diretor de inteligência nacional, supostamente assinou um relatório falso, sabendo que ele não correspondia aos fatos. Hillary Clinton, que perdeu as eleições, através de sua campanha, financiou o dossiê Steele, que se tornou o combustível dessa história. Outros personagens envolvidos, quanta sujeira temos nos círculos do poder: Susan Rice, John Kerry, Loretta Lynch. Segundo Gabbard, todos eles participavam das discussões na Casa Branca. Que companhia maravilhosamente sórdida, não é mesmo? Mas por que essa sensação, você deve estar se perguntando? Afinal, todos nós, talvez não com tanta precisão, mas já sabíamos disso. Mas por causa de uma palavra dita e escrita por Gabbard, ela disse o que milhares de outros queriam dizer, mas não diziam por falta de provas. Ela chamou essas ações de conspiração traiçoeira,
Ela não apenas criticou, pela primeira vez, ela pediu a responsabilização criminal. Obama, Brennan, Clapper e outros. O presidente do país é um traidor da pátria? Os chefes do FBI, da CIA, da Inteligência Nacional são traidores da pátria. E o que se deve fazer com um traidor da pátria? Gabbard afirma que a administração Obama deliberadamente vazava informações falsas para a mídia para criar pânico sobre a interferência russa. Alguns críticos de Gabbard, como o congressista Jim Himes, a acusaram de reescrever a história para desviar a atenção de outros escândalos, como os relacionados a Jeffrey Epstein. Gabbard é ex-membro do Congresso, veterano e crítico do establishment. Ela não tem medo de desafiar o sistema. O relatório dela causou uma tempestade. Alguns a chamam de heroína, que expõe corrupção e traição, outros de marionete que favorece Trump. Mas o fato é que os documentos dela levantaram questões sérias sobre como a inteligência dos Estados Unidos da América foi usada para fins políticos. Esta é uma história sobre poder, manipulação e a luta pelo controle. Isso é um lembrete de que, mesmo em uma democracia, pessoas poderosas podem reescrever as regras do jogo. O que isso significa para nós? O relatório de Gabbard não é apenas um olhar para o passado, é um sinal de que a confiança nas instituições que deveriam proteger a verdade está em risco. Ela entregou todos os documentos ao Ministério da Justiça para restaurar a justiça para Trump, sua família e o povo americano. Brandon Clapper e outros não responderam às acusações, e o Ministério da Justiça permanece em silêncio. Passou-se muito pouco tempo, essa história ainda não terminou, e quem sabe que outros segredos ainda estão esperando sua hora. Talvez o próximo relatório de Gabbard revele ainda mais, ou talvez outros relatórios estejam sendo preparados em outros ministérios e órgãos. Hillary Clinton e sua equipe de campanha desempenharam um papel fundamental na criação e disseminação do dossiê Steele, que serviu de base para as acusações contra Donald Trump. Acusações de conluio com a Rússia nas eleições de 2016. A equipe de Clinton, por meio de um escritório de advocacia... Eu lembro de tudo isso, tenho certeza de que vocês sabem, mas como muitos já esqueceram faz muito tempo. Contratou? É uma empresa que faz pesquisas e investigações, principalmente sobre adversários políticos, que, por sua vez, contratou o ex-espião britânico Christopher Steele para compilar o dossiê. O financiamento, uma quantia considerável de $8 milhões, veio da empresa de Clinton e do Partido Democrata, o que foi confirmado por investigações e documentos, incluindo relatórios de despesas do dossiê Steele. Publicado na mídia em janeiro de 2017, continha alegações não comprovadas sobre ligações financeiras e pessoais de Trump com KGB, Serviço Federal de Segurança, Rússia, Kremlin, o próprio Putin e coisas do tipo, o que fortaleceu a narrativa sobre a interferência russa e, claro, levou a tensões completamente desnecessárias nas relações entre os países. Tulsi Gabbard, em seu relatório, afirmou que Clinton e sua equipe promoveram conscientemente esses dados não confirmados para difamar Trump e minar sua vitória. Lembro que, nesse momento, ele já estava se preparando para tomar posse como presidente dos Estados Unidos da América, o 45º presidente. Após as eleições, a equipe de Clinton apoiou ativamente a investigação. Ou seja, nesse caso, já era o procurador especial Mueller. Bem, a campanha eleitoral já tinha acabado, todos perderam, Clinton perdeu, Trump ganhou? Não, eles apoiaram ativamente a investigação, citando o dossiê como prova. Isso provocou uma onda de campanha midiática que, segundo Gabbard, fazia parte de um ataque planejado contra Trump, iniciado por Obama. Bem, agora são essas especulações. Ou seja, E se tudo o que Tulsi escreveu for confirmado, o que acontecerá com Obama e os outros? Ele era o presidente. E eles?
Vamos analisar o que pode acontecer e quais punições podem ameaçar Obama e outros participantes da suposta conspiração. Ainda não podemos falar em conspiração. Estamos falando apenas de uma suposta. Vou tentar ser breve, mas informativo. Antes de tudo, se o Ministério da Justiça confirmar que Obama, John Brennan, James Clapper, Hillary Clinton e outros, como Susan Rice e Loretta Lynch, manipularam intencionalmente informações de inteligência e vazaram informações falsas para a mídia para minar a vitória de Trump, isso será classificado como um grave abuso de poder. As possíveis acusações podem incluir conspiração contra os direitos civis. Isso é uma violação do Código 18. Código dos Estados Unidos 241, abuso de poder, enganar o Congresso e até mesmo ações que beiram a traição, embora esta última seja extremamente difícil de provar. Para Barack Obama, como ex-presidente, uma perseguição judicial seria algo sem precedentes. Se for comprovado no seu papel pessoal na coordenação dessas ações, ele pode enfrentar acusações de conspiração ou obstrução da justiça. A punição por esses crimes varia. Por conspiração contra direitos, até 7 anos de prisão. Por obstrução da justiça, até 5 anos de prisão. No entanto, o status político de Obama torna a prisão improvável. É mais provável que ele enfrente processos civis, um enorme dano à sua reputação e possivelmente uma proibição de ocupar cargos públicos, o que, claro, ele nem pretende ocupar. Bem, talvez seja possível algo como prisão domiciliar. As provas precisam ser absolutamente à prova de balas, como dizem, irrefutáveis, já que a defesa de Obama vai alegar que ele agiu dentro de suas atribuições como presidente, cuidando do país e protegendo-o de possíveis ameaças, de que um inimigo do povo se infiltrou e coisas do tipo. Além disso, ele estava defendendo, por assim dizer, a segurança nacional. Para outros participantes, como Brennan Clapper, as acusações podem ser mais específicas. Se for confirmado que eles falsificaram dados de inteligência, ou seja, recebiam certas informações e depois as alteravam para apresentar outras, eles podem ser acusados de falso testemunho. Isso é 18. Acho que é 1001, sim, então 1001. Até 5 anos de prisão ou uso indevido de recursos de inteligência. Hillary Clinton. Como contratante do dossiê, Hillary Clinton pode enfrentar acusações de conspiração para disseminar desinformação ou violar leis de financiamento de empresas. E se for provado que o dinheiro para o dossiê foi usado ilegalmente? Não acho que vão conseguir provar. Está tudo perfeitamente em ordem. As punições para ela podem incluir multas ou prisão de curto prazo, mas sua influência política provavelmente vai amenizar as consequências. Bem, nem é provavelmente, é quase certo. As consequências políticas serão enormes. A confirmação do relatório de Gabbard vai causar uma crise de confiança na comunidade de inteligência e no Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Isso pode levar a novas investigações, demissões no Departamento de Justiça, no FBI, além de processos judiciais de grande repercussão. A opinião pública, claro, vai se dividir. Os apoiadores de Trump vão dizer: aqui está a prova do Estado profundo, enquanto os opositores vão afirmar que isso é uma tentativa, como eu já disse, de reescrever a história. O barulho da mídia será ensurdecedor, com manchetes do tipo Obama no banco dos réus, Clinton desmascarada. No entanto, há um porém. E mesmo que o relatório seja confirmado, o Ministério da Justiça pode enfrentar dificuldades para responsabilizar pessoas de tão alto escalão. Afinal, nossa deusa da justiça não é totalmente cega, senhoras e senhores. Infelizmente, não é. Os obstáculos jurídicos são altos e a pressão política é enorme. O prazo de prescrição para muitas acusações de 5 anos já pode expirar em 2025, a menos que as ações sejam classificadas como uma conspiração contínua. É possível. Além disso, a defesa argumentará que as ações foram legais. E Steele dará a ela apenas uma investigação política de oposição.
A sensação é que esse processo se tornaria o maior escândalo político da história dos Estados Unidos da América. Imagine um ex-presidente, um ex-secretário de Estado e os principais agentes de inteligência no tribunal. Isso abalaria os alicerces da política americana, provocaria protestos nas ruas e talvez até consequências internacionais. Mas isso é uma oportunidade, uma enorme oportunidade de limpar a cúpula do pântano. Abaixo deste vídeo, você encontrará uma enquete com 2 perguntas. O processo judicial contra as principais figuras do Estado é: escolha, bom para o país, ruim para o país. E também deixe comentários sobre o que você pensa sobre esse relatório, sobre o que aconteceu e compartilhe com seus contatos. Todos devem saber sobre isso, republicanos, democratas e aqueles que ainda não se decidiram. É preciso abalar as bases do Estado profundo. Se o Ministério da Justiça confirmar o relatório de Tulsi Gabbard sobre a fabricação de acusações contra Trump e começar a processar Barack Obama, Hillary Clinton e outras figuras-chave, isso pode causar um golpe devastador no Partido Democrata. Analisemos a possibilidade de divisão, desaparecimento do Partido Democrata ou o surgimento de uma nova força política e suas implicações. É muito provável que o Partido Democrata se divida. Aliás, imagine um julgamento contra Obama, Clinton, Brennan, nomes que para milhões de democratas são símbolos. A confirmação de que eles manipularam intencionalmente a inteligência e a mídia para sabotar as eleições causaria uma tempestade. Não, entre os MAGA isso já é conhecido. A ala progressista do partido, a ala progressista do Partido Democrata, já insatisfeita com o estabelecimento, pode acusar as elites de trair seus ideais. Bernie Sanders e seus apoiadores, por exemplo, há muito criticam Clinton por jogos de bastidores. Bem, roubaram a eleição dele na época, a Clinton roubou a eleição. 5 milhões de votos foram transferidos da coluna dele para a da Clinton no computador, fazendo com que ela representasse o partido nas eleições. Um escândalo desses pode empurrar esse grupo, essa ala, a criar um partido de esquerda separado, tipo um partido popular com foco em justiça social e anticorrupção. Os centristas, por outro lado, podem tentar salvar a reputação se distanciando da velha guarda, mas suas posições vão ficar enfraquecidas. O desaparecimento completo do Partido Democrata é improvável. É um dos 2 principais partidos dos Estados Unidos da América desde 1828, com uma infraestrutura enorme, milhões de apoiadores, recursos financeiros, bilhões, se não trilhões, roubados de nós e espalhados por todo tipo de lugar. Aliás, existe um exemplo histórico verídico. Havia o Partido Whig, que se desfez, acho que no início da década de 1850, por causa de uma divisão sobre a questão da escravidão, mas ele foi substituído pelo Partido Republicano. Para o desaparecimento dos democratas, não seria necessário apenas um escândalo, mas também uma queda prolongada de popularidade. Um novo partido finalmente começa a ser uma possibilidade mais concreta. Centristas como Joe Manchin ou democratas moderados podem se unir a independentes ou republicanos desapontados para formar essa terceira força. Vamos lembrar do movimento de Andrew Yang. Ele já tentou ocupar esse nicho dos centristas. O escândalo com a falsificação russa pode se tornar um catalisador, atraindo aqueles que estão cansados da polarização. A eles podem se juntar eleitores independentes, que nos Estados Unidos da América são cerca de 40%. Um novo partido poderia se posicionar como anticorrupção e pró-reformas, prometendo limpar os estábulos de álgias de Washington. Isso, é claro, seria um terremoto na política americana. A divisão dos democratas entre progressistas, que na verdade não tem nada de progressista, e centristas, além de um novo partido, mudaria o equilíbrio de forças. Os republicanos, principalmente os apoiadores de Trump, se beneficiariam, enquanto os democratas lidam com suas próprias perdas. Outro cenário: se a investigação do Departamento de Justiça se arrastar sem resultados claros, isso criará a sensação de um escândalo eterno, afastando eleitores de ambos os partidos.
Nesse caso, a participação nas eleições de 2028 pode cair, e os votos de protesto podem ir para terceiros partidos ou candidatos independentes. O cenário político ficará caótico, dificultando a previsão do vencedor. A sensação é que esse escândalo pode mudar tudo. Se os democratas não conseguirem se unir e os republicanos aproveitarem a raiva dos eleitores, veremos uma onda vermelha. Onda vermelha significa que os republicanos vencem em todos os lugares, ou o nascimento de uma nova força política que mudará as regras do jogo. Imagine um debate em 1928, onde os candidatos discutem não sobre impostos, mas sobre quem traiu mais a América. Nos próximos 12 meses, vamos acompanhar como os acontecimentos vão se desenrolar entre os democratas, assim como observar como pessoas como Ron DeSantis, Marco Rubio e Laura Trump vão começar a se posicionar. E também se Vivek vai ganhar o governo de Ohio, o que é um ponto muito importante. Depois disso, poderemos imaginar os representantes do Partido Republicano em pé no palco no início dos debates, nos quais, naturalmente, será discutido quem é o melhor continuador e desenvolvedor do legado de Trump. Mais uma vez, estamos falando do vice-presidente Vance, do governador Ron DeSantis, do secretário de Estado Marco Rubio, da co-presidente do Comitê Nacional do Partido Republicano Laura Trump, do governador do Texas, Greg Abbott, do governador da Virgínia, Glenn Youngkin, e do Vivek Ramaswamy. Se ele se tornar governador, se não se tornar, então ele não estará nessa lista. E a própria Tulsi Gabbard, é claro. Mas ainda há muito tempo até lá e muitos eventos interessantes e emocionantes pela frente. Senhoras e senhores, vamos compartilhar isso com todos que pudermos. É incrivelmente importante saber disso, porque uma enorme quantidade de meios de comunicação, ou seja, todo tipo de mídia e afins, vão fingir que isso simplesmente não existe. Vamos fazer com que isso exista. Até a próxima vez.